sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, o encontro, Senhor, dos irmãos, gente simples, na caminhada simples, que hoje decidiu estar junto diante do Senhor e diante da Tua Palavra, na esperança de que Teu Espírito nos conduza e a Tua Palavra gere fé em nossos corações. É em nome de Jesus que nós estamos aqui, gratos. Amém. Amados, hoje é o primeiro encontro do ano de 2019 do Destruindo a Religião, e a gente encerrou o ano passado a partir de um desdobramento do capítulo 4 de Gênesis, sobre o Caim e Abel, e entramos então nesse desdobramento pelo livro de Atos, e chegamos até o capítulo 8, onde a gente encontra um camarada que é fundamental no sentido da compreensão daquilo que é o Evangelho de Jesus o Cristo, né? A gente precisa e tem estudado nos outros estudos, mas é bom sempre de alguma forma a gente colocar as bases do nosso estudo aqui, que é realmente essa configuração de estudo, de texto em texto, de ir caminhando, tentando entender o que as Escrituras nos apresentam como revelação do Cristo. E nós chegamos até Estevão e percebemos como ele é um arquétipo do Cristo, né? Ele é alguém que também morre como Jesus e morre por uma razão muito específica. Ele morre por pôr em questão a estrutura religiosa do seu tempo. Jesus só morre por causa disso. Efetivamente na história, como morreu, isso só foi possível porque ele não estabeleceu um diálogo de relação, né? De aproximação. Ele estabeleceu um diálogo de contradição. Então, o testemunho dele necessariamente expunha que a estrutura religiosa ela não poderia coabitar com ele, ou ele ou ela. A grande questão que nós vemos é a sedução que nós temos de tornar a religião algo, e a religião aqui precisa ser entendido como este esforço humano, pessoal, ritual, dogmático, de se chegar a Deus a partir daquilo que o homem pode oferecer. Esse é um desdobramento daquilo que nós vimos em Caim, e não de se aproximar de Deus pelo sangue do Cordeiro inocente, como foi a proposta de Abel. Isso vem reverberando em todos os séculos e em todos os milênios, até chegar, grato Paulão, até chegar em Jesus. E o que está acontecendo aqui é que o mesmo Espírito que atuava em Caim e que fez com que Caim matasse Abel, também atua no templo, na representatividade de gente que é gente boa, de gente como Nicodemos, por exemplo, né? De gente como Paulo, antes da sua conversão, alguém admirado do ponto de vista ético, religioso, do ponto de vista do conhecimento, inclusive das Escrituras, daqueles que são capazes de se propor como ensinador aos outros. Então, este espírito que atuava em Caim, ele é o mesmo espírito que reverbera agora de forma coletiva numa estrutura política, religiosa, que vai, de alguma maneira, matar todos aqueles que representarem ou que se proporem dentro do mesmo testemunho de Abel e do Cristo.
e que expõe a falência, então, do sistema religioso. Que não há relação, não há espaço, não há como ficar em pé essa estrutura junto com o Cordeiro. E dentro de nós é a mesma situação. A gente é que vai fazendo concessões. A gente acha que existe uma possibilidade de Jesus, o Cristo, e a estrutura religiosa pautada no homem, centralizada no homem, que respeita as hierarquias e as estruturas que não são de fé, mas que são humanas, como o mundo faz. Então, se você, dependendo do lugar em que você vai, você entende que existe um olhar onde aquilo que deveria ser igreja, ou seja, o encontro das pessoas, sua relação, a sua ajuda mútua e na dependência de Deus, que você pode acessá-lo sem nenhuma intervenção de outrem, né? De quem quer que seja pastor, diácono ou lugar, você simplesmente pode invocar o Senhor em espírito e em verdade, no seu quarto, em secreto, aonde você quiser. Simplesmente essa realidade do encontro passou a ser configurado numa realidade em que o Deus desse século vai transformando a gente num processo institucional. E eu entendo que não é possível viver como comunidade sem a estrutura ou respeito institucional. Mas a instituição deve sempre ser vassala da igreja, mas o que comumente acontece é o oposto. A igreja precisa ser vassala da instituição. E quando eu digo igreja, eu estou dizendo pessoas. Então você passa a ser importante à medida que você favorece a estrutura. Você é bacana à medida que você presta um serviço para a estrutura e a estrutura te recompensa também nesse sentido. Ela vai tornar você notório, importante, respeitável e às vezes também ela vai sustentar a sua vida, ela vai pagar um bom salário a você. Tudo isso não teria nenhum problema se isso não cooptasse a sua alma, se isso não fosse com o objetivo de fazer de você um escravo de homens e não um discípulo de Jesus. Isto também coloca em xeque toda uma estrutura que está azeitada e que goza de uma respeitabilidade histórica e de uma necessidade histórica. É muito comum em época de eleição, por exemplo, alguns políticos começarem a frequentar igrejas, comunidades cristãs. E por que isso acontece? Isso acontece porque esses caras julgam que a igreja tem um papel fundamental na legitimação e na formatação de um governo. A igreja foi se amalgamando ao Estado. Mas à medida que você representa o testemunho do Cristo, você necessariamente representará também um problema para a estrutura religiosa criada em nome do Cristo. Você vai ser persona non grata. E a gente hoje talvez não mate crucificado, mas a gente tem maneiras mais refinadas de fazer isso, né? A gente tira o seu significado, a gente assassina a sua reputação, a gente cria uma estrutura de poder te extinguir, de poder te matar realmente. E o mesmo espírito que estava lá relacionado no capítulo 4 do Gênesis está aqui. Então você tem uma estrutura toda formatada que quer se achegar a Deus por causa daquilo que sabe, por causa do rito, por causa do dogma, por causa da performance moral, religiosa, legal, e que se acha então na condição de ensinar os outros, de ser referencial, de ser luz para os outros. Você quer saber como é que faz? Olhe para a minha vida. Você quer saber como que é um casamento bacana? Então eu vou dar um curso de casamento aqui, você vai aprender comigo.
Você quer saber como educar os seus filhos? Então, deixa com a gente, que a gente tem aqui um curso de educação de filhos, que a gente vai ensinar para você toda a metodologia e você vai aprender comigo. Ah, você quer saber sobre Bíblia e tal? Então, faça o seguinte. Dê a sua cabeça para que eu a formate e eu, então, vou fazer esse trabalho bem feito. A igreja nascente, nós já vimos, sofre com a pressão cultural, tradicional. Não é fácil, em nenhum momento da história, você levantar um discurso que questione a realidade que goza de mais status de veracidade do que a religião. A religião, ela é sempre boa. Ela sempre precisa ter um discurso adequado. Se tem uma coisa trágica no século XXI, é o politicamente correto. As pessoas são ensinadas a dizer o que os outros gostariam que elas falassem, mas não podem dizer o que elas de fato sentem, percebem ou acham. Esse é um processo religioso. O processo religioso vive das máscaras, vive da adequação de cada um de nós. E uma vez que você está inadequado, uma vez que você não me considera o seu padrão, uma vez que eu, como pastor, sou desprivilegiado do ponto de vista da sua submissão e de ser seu referencial, não que eu me furte a esse papel, mas esse é um papel que eu não posso exigir de vocês. Esse é um papel, ou vocês vêm ou vocês não vêm. Esse é um papel que depende daquilo que Deus opera em mim e faz em mim e através de mim. Mas à medida que isso passa a ser uma questão dogmática, ou você precisa respeitar o seu pastor, pronto. Por que eu preciso respeitar o meu pastor? Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que respeitar todo mundo. A palavra de Deus diz que eu devo considerar cada um o outro superior a si mesmo. Por que essa deferência? Mas a Bíblia não ensina que você precisa estar submisso às autoridades? Sim. Mas quando essas autoridades estiverem submissas ao Cristo. Pedro, quando está no pórtico de Salomão, que ele cura um aleijado, que estava ali há muitos anos, a primeira coisa que as autoridades dizem é para ele não pregar aquilo em nome de Jesus. E o que ele diz? Eu devo obedecer a homens ou a Deus? Se eu fosse obedecer aos homens, eu não poderia ser servo de Jesus Cristo, é o que Paulo vai falar posteriormente. Então, à medida que eu estou submisso a Cristo, então faz sentido você olhar e dizer assim, bom, é um referencial interessante, mas isso jamais poderá ser exigido. E à medida que eu me coloco como modelo no sentido de tomar para si essa responsabilidade, de achar que posso ser, isso nada mais é do que presunção e uma profunda desumanização do que é de fato ser gente. Eu costumo dizer, e às vezes as pessoas assustam com algumas coisas que eu digo, mas diante de vocês está um ladrão, um adúltero, um idólatra. Isso é o que eu sou. E eu jamais posso achar que eu tenho a condição de ser referencial para qualquer um de vocês, ou de quem quer que seja. E se isso não se efetiva na minha vida, só tem uma razão de ser. Ou seja, se o adultério, o roubo, a idolatria não se efetiva na minha vida, ela só tem uma razão de ser. Quem? Eu? Não, o Senhor. Então, a glória deve ser de quem? O Senhor. Então,
É óbvio que isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver, não é que não tem nada a ver comigo do ponto de vista das escolhas. Sim, isso tem tudo a ver comigo, mas não tem a ver comigo do ponto de vista do poder que é necessário para viver na direção daquilo que é vida, daquilo que é bom, daquilo que é verdade, daquilo que é justo. Isso é fruto, tanto para mim como para qualquer cristão, de uma relação com Deus e de um poder que está para além de nós, que não é dado a quem recebeu um título ou a quem tem uma posição distinta ou diferente, porque esse tipo de coisa é dado pela relação com Deus, ou seja, pela graça de Deus. E qualquer um de nós, disposto na mão de Deus, pode ser bênção na vida de qualquer um. Na verdade, é como Deus expressa e nos ensina a partir das Escrituras. Deus sempre pegou os mais inaia. Certo ou errado? Por que Saul não lutou com o gigante Golias? Hã? Mas Davi, em tese, era o último da fila, né? Era o mais fraco, o mais incompetente, né? Ele mesmo fala isso dele. Por que Moisés, para ser usado, precisa ficar 40 anos sendo desconstruído de toda a ciência do Egito? Quando Deus chama ele, dá a missão para ele, o que ele diz? Senhor, eu sou um gago. Eu não tenho essa condição. Deus está sempre na fraqueza. Porque fraqueza é a essência humana. A palavra de Deus vai dizer que nós somos como um vapor. Um bafo. Ou como a erva que hoje nasce e amanhã já não é. Mas nós queremos valorizar do ponto de vista de um mundo caído. Pessoas que mesmo tendo um dom, uma qualidade extraordinária que é dada também por Deus, usam dessa graça, dessa dádiva, para se achar melhor do que os demais. Então a estrutura tem muito a perder. A religião tem muito a perder. Só que o que a gente não entende é que não é possível uma relação amistosa sem o prejuízo do Evangelho. Só é possível a gente conviver com a estrutura religiosa quando isso custa a verdade do Evangelho. E aí o texto de Atos, que é onde a gente parou, o capítulo 7, o verso 45, diz assim, Atos, capítulo 7, verso 45. O qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações. Está se referindo ao tabernáculo de Deus, que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este, Davi, achou graça diante de Deus. Ou seja, o que é achar graça? Ele achou a condição de exercer o seu mérito, de demonstrar suas capacidades, de demonstrar suas habilidades? Não. Ele achou algo que a graça poderia realizar. Achou graça diante de Deus. E uma vez que ele se viu diante da graça de Deus, ele se sentiu encorajado para suplicar. Suplicar o quê? O que é suplicar? É pedir muito, pedir com muita força, é com muita vontade, reconhecendo que aquilo é dádiva.
que aquilo é algo... Você não pede com muita força algo que alguém está disposto a lhe dar. Certo ou errado? Não precisa. Se eu quiser te dar esse copo d'água, você não precisa ficar, por favor, me dá um copo d'água, por favor. Se eu estiver negando esse copo d'água, aí faz sentido você suplicar. Está dando para entender isso? Não. Então isso demonstra o quê? Que Deus, a princípio, não queria uma realidade. Que realidade é esta? Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada ao Deus de Jacó. Por favor, me deixa construir um templo. Me deixa construir um templo. Algo que Deus parece reticente. Caso contrário, não há necessidade da súplica diante da graça. Se você quer beber água e eu digo para você, ó, tá de graça essa água aqui, ó, e você tem sede, muita vontade de beber, você não precisa ficar me suplicando. É só você vir e pegar. Mas se você está com muita sede, muito desejo dessa água, e eu digo que eu não estou afim de dar ela, e você não tem com que pagar, então você precisa pedir bastante com força. Quem sabe eu lhe permita beber um gole da minha água. Então Davi vai e suplica o desejo, a possibilidade de construir um templo. Mas Davi lhe é concedido, mas não a ele. Deus avisa que será o filho dele. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o texto vai dizer, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Deus deixa, mas deixa mais por causa de Davi do que por causa de Deus. Até porque não importa o tamanho do templo, ou a quantidade de ouro, ou a altura do pé direito, Deus não vai caber nesse lugar. O céu é o trono, é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Tá bom, vocês querem construir? Tá, mas o céu, o universo, esse troço todo aí, é o meu trono. E a terra é o lugarzinho onde eu escoro o minguinho ali. Que casa vocês vão me edificar? Ou qual o lugar do meu repouso? Os 50. Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Vocês não conseguem entender que quem na verdade cria aqui lugar para vocês morar sou eu? E vocês estão querendo criar um lugar para eu morar? Vocês estão de brincadeira comigo. É o tamanho da loucura humana, é o tamanho do surto humano, é o tamanho da desumanização humana, é a divinização do humano, é o poste mijando no cachorro. O ser humano se achando na condição de prover a Deus uma tapera. Mas quando Estevão começa, dentro da sua defesa, entrar por esse argumento, nesse exato momento o gogó de todo mundo já enrolou. Porque lembre-se, ele está numa defesa dele aqui. Mas quando ele coloca em xeque o templo, vocês estão de brincadeira? E aí ele diz assim, homens, 51, de quê? Dura serviço. Gente que não dobra o pescoço. Gente de nariz empinado. Presunçoso. Gente que acha que tem algo a oferecer a Deus.
e incircunciso de coração e de ouvidos. Gente que tem um coração obstinado e que não abre mão de si mesmo e que, por mais que se diga, que se fale, está já com o ouvido preparado para ouvir só uma nota. Qualquer outra nota dissonante da música da religião é desprezada. E aqui, para os calvinistas de plantão, existe um texto maravilhoso que eu gostaria que alguém me explicasse. Vós sempre resisti o quê? Ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Essa ideia da graça irresistível, de que se não pode resistir a Deus, a palavra desmente. E não desmente pontualmente. Ainda que esteja pontualmente no texto, em vários contextos também manifesta isso, mas diz que historicamente isso é comum. Vós sempre resisti ao Espírito, como fizeram vossos pais. Gente que não quer dar razão a Deus. Gente obstinada no seu coração. Eu estou falando para um monte delas. Tem gente ouvindo aqui pela internet em vários lugares. Livrei a cara de vocês aqui agora. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram e mataram? A pergunta é essa. Como quem diz assim, sobrou algum vivo que manteve-se fiel ao testemunho do Evangelho e que sobrou vivo? Por que não? Porque o espírito é o mesmo de Caim, que diante do espírito de Abel, sempre se comporta da mesma maneira. Se você quiser hoje anunciar o Evangelho e ser testemunho do Evangelho, se você pertencer a uma denominação religiosa que vale mais a estrutura do que as pessoas, você vai ascender dentro desse lugar. Você vai iluminar, você vai ver o povo andando tudo para lá e você voltando para cá. E aí o povo vai começar a olhar, mas por que ele está voltando para cá? Aí ele vai falar assim, que vocês estão indo para o inferno, né? Daí esse cara, vamos voltar e seguir ele? Uma meia dúzia vai fazer isso. Agora a maioria vai matar o 100 mais a meia dúzia. E vai matar como? Crucificado? Não, eles não fazem isso mais hoje. Se eles pudessem, eles fariam. Eles vão dizer, aquilo ali é tudo louco, tudo herege. Tudo gente... Isso aí vai tudo lá para a caverna do Adulão, lá, vai ficar com o Davi. Isso aí é tudo Zé Povinho, deixa para lá, nós não precisamos deles para nada. Vai matar. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram e mataram? Em outra maneira de ler isso aqui, o Estevão está dizendo aqui, eu sei que eu vou morrer. Por quê? Porque eu estou mexendo num vespeiro. Eu já falei aí de que isso aí que vocês têm aí, negócio de templo, isso aí não serve para nada. Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não guardastes. Gente, quem mais poderia ser identificado como guardador da lei nesse contexto? Quem melhor que os fariseus para fazer isso? Quem melhor que os sacerdotes? Que os levitas? Quem melhor que os caras do templo? Quem guardava a lei melhor que esses caras? De que lei nós estamos falando?
Porque se for os 10 mandamentos, esses caras aqui são top, irmão. Mas Estevão está trazendo a realidade. Vocês não guardam a lei. Ninguém guarda a lei. A carne não está sujeita à lei de Deus. E nem, em verdade, pode estar. Porque se ela estivesse sujeita, Jesus não precisava ter vindo. Antes, a lei é espiritual. Eu, todavia, sou o quê? Carnal. Que relação há entre uma dimensão e outra? E o texto de Romanos 7 vai dizer, vendido ao pecado como escravo. Paulo está falando de quem? Hã? Me ajuda, gente. Aqui é estudão, gente. Vamos. De quem que Paulo está falando quando ele está dizendo essas palavras? Dele. Ele não está falando de alguém que não tem andado com Deus, que não tem experiência com Deus, de alguém que não tem o Espírito de Deus. Ele está falando dele. É por isso que a única maneira é pela fé. É alguém que tem essa consciência, mas anda na direção contrária, sustentado por aquele que nos chama. E aí o que acontece? O 54. Ouvindo eles isto, o quê? Enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Quem tapou os ouvidos da voz de Deus? Lá em Gênesis capítulo 4. Caim. Deus não vai lá conversar. Caim, por que você está aí com essa cara feia, Caim? Se você proceder bem, não é certo, não é claro, não é límpido que você vai ser aceito. Se todavia procederes mal, o pecado jaz à sua porta, mas a ti cumpre dominá-lo. O que ele faz? Ele ouve Deus? Não. Ele vai e mata quem? O irmão. E aqui taparam os ouvidos e unanimemente arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. O que Caim fez? Hein, meus amores? Como que Caim matou Abel? As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Amados, esse é o modus operandi. Mas não tem como coabitar a realidade do Evangelho e a realidade da religião. Uma necessariamente exclui a outra. Elas não convivem na mesma condição. E a religião, ela é essa estrutura que gera uma ilusão em nós. E Paulo, escrevendo aos Romanos, já que ele testemunhava esse momento da morte de Estevão, escreve o seguinte no capítulo 2, o versos 17 em diante. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus,
que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guias dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a fórmula da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensina aos outros, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abomina os ídolos e lhes roubam os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, e o és, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observar o preceito da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Se a gente pudesse traduzir para os nossos dias, esse texto ficaria mais ou menos assim: tu, porém, que tens por sobrenome evangélico, católico, presbiteriano, metodista, o que for, tu que tens por sobrenome evangélico e repousas na Bíblia e te glorias em Deus, que conheces a vontade de Deus e que diz aprovar essas coisas como excelente, sendo instruído na Bíblia, que está persuadido de que tem a condição de ensinar o seu vizinho que não é crente, o seu amigo do trabalho que não é crente, que acha que pode ser referência de comportamento, de vida para alguém, que pode ser luz dos que andam em trevas, dos que são perdidos, dos que não estão na igreja, dos que não frequentam a sua denominação, que você pode ser aquele que vai ensinar a Bíblia para quem ignora a Bíblia, que você pode ser mestre, educador de crianças, tendo na Bíblia a forma de sabedoria e de verdade. Tu, pois, que ensinas os outros, não te ensina a ti mesmo? A Bíblia não tem nada a dizer a você? Tu que pregas que não se deve furtar, furta. E quando não furta dinheiro, se furta o outro. Mas acha que porque é crente está tudo certo. Dizes que não se deve cometer adultério e o comete. Adultera o tempo inteiro, todo o tempo todo. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abomina os ídolos, mas rouba os templos. Gente que fala mal das imagens, mas está ali para se oportunizar do dinheiro que vai para o gasofilácio. Que não presta conta a nada e a ninguém. Tu que te glorias na Bíblia e desonra a Deus pela transgressão da própria Bíblia. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado no meio do povão por vossa causa. Quantos crentes têm sido pedra de tropeço para o ímpio? Como a gente costuma dizer. Quantos pastores têm sido vexame para o testemunho de Jesus? Porque a circuncisão ou
o batismo tem valor se praticares o que está na Bíblia. Se és, porém, transgressor da Bíblia, o teu batismo já se tornou como um não batismo. Se, pois, o cara que não é batizado observa os preceitos da Bíblia, não será ela, porventura, ou não será ele, porventura, considerado como um batizado? E se aquele que não foi batizado, mas que naturalmente anda de acordo com o Espírito das Escrituras, certamente ele não julgará a ti, que não obstante a letra, aquilo que está escrito na Bíblia, e também ao seu batismo, és na verdade um transgressor do Espírito, da letra, da Bíblia, da lei. Porque não é um crente, um filho de Deus, um evangélico, um discípulo de Jesus, quem é apenas exteriormente. Nem é batizado o que é somente batizado, banhado no corpo. Porém, discípulo de Jesus é aquele que o é interiormente. E batizado é o que é no coração, no espírito. Não segundo a letra morta das Escrituras, e cujo louvor não procede dos homens. Se tem uma coisa que a religião conta é com a aferição humana, com o aplauso humano. Mas Jesus disse que isso aí já tem a sua paga. O máximo que ele podia receber é esse aplauso mesmo. A questão é muito mais profunda. Se Deus chegasse para você e dissesse assim, para mim, viu? Você é crente mesmo? Sou. Então, por que você está andando com esse grupo? Por que você está indo na igreja? Para me conhecer? Ou para ter uma vida mais tranquila? Para te conhecer, Senhor. Então eu posso tirar tudo que atrapalha a nossa relação, porque conhecimento é relação. Eu posso tirar o seu dinheiro? Eu posso tirar o seu prestígio? Posso fazer de você um inaia? Um maldito? Posso tirar os seus filhos? Posso tirar sua saúde? Posso tirar os seus bens? Não, Senhor, no caso, eu prefiro ficar de boa mesmo. Ah, então tá bom. Você é um bom religioso. Segue a vida. Seus olhos não vão me ver. A religião e o evangelho não vão caber no mesmo lugar. Se o que você busca em primeiro lugar. Já aconteceu isso na Bíblia. Um camarada justo, temente a Deus. Só que só conheceu Deus depois.
dele era Jó. É fácil ser crente, gente. Difícil é entregar a vida a Jesus. Entregar a vida. Senhor, faz o que o Senhor quiser na minha vida. Principalmente porque a gente não conhece Jesus. A gente acha que Deus é mau. Então a gente prefere fazer de Deus um ídolo. Estevão, Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Estevão falou, não tenho mais nada. Eu não tenho reputação, eu não tenho diaconia, eu não tenho nada. É por isso que Jesus faz assim, ó. Quando a gente não tem mais nada entre nós e Deus, o céu se abre. A gente vê a glória do Pai e o Filho do Homem em pé. Eu tenho muito que caminhar. Eu não sei vocês, mas eu estou longe disso. Tem muita coisa ainda na minha vida me impedindo de conhecer Deus, de confiar em Deus. A minha esperança é que aquele que começou a boa obra termine ela antes que Jesus volte ou que eu vá. Tem diferença o evangelho e a religião ou não? E aí eu vou pagar de capaz, de bom, de adequado? Eu não tenho essa condição, irmãos. Que Deus nos dê a graça de conhecê-lo, de não ter mais nada entre nós e Ele. Paulo vai dizer, eu não tenho mais a vida por preciosa. Eu quero é ser achado em Jesus. Não quero ter nem justiça própria, senão aquela que vem de Deus. Pai querido, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor. Eu vejo no meu coração tantas coisas, Senhor. Tantas coisas. E eu fico feliz que essas coisas estejam no meu coração por um lado, Senhor. Porque eu sei que elas são fruto da Tua graça. Mas não deixa, Senhor, que essas coisas, ou me ajude a não deixar, que elas se tornem mais importantes do que o nosso relacionamento. Eu não sei nem o que eu estou orando, Deus. Eu tenho medo até de falar isso, só para o Senhor ter uma ideia. Mas o Senhor é bom, ainda que eu não saiba o quão bom o Senhor seja. Mesmo diante da entrega do seu Filho na cruz, como expressão do teu amor por mim e por todos nós aqui, por toda a humanidade. Mesmo diante da minha ignorância e da tua bondade, o Senhor continua sendo bom. E o Senhor não vai mudar porque eu sou um ignorante. E eu conto, Senhor, com a tua bondade para me conduzir, Senhor, no conhecimento de ti. E eu oro da mesma forma pelos meus irmãos aqui presentes e por aqueles que nos assistem pela internet. Nos conduza, Senhor, ao conhecimento pessoal, relacional de ti. Nos ajuda, Senhor,
a nos livrar de tantas coisas que nos impedem de viver, de te conhecer a partir do Evangelho. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus amores? Primeiro lanchinho do ano está aí. Pai, abençoa, em nome de Jesus. Pessoal do Facebook, quero ver vocês virar ninja do Facebook, das redes sociais, e divulgar esse troço aí pra tudo quanto é lado, hein? Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Faz isso aí pra glória dele. Beijão pra vocês. Se o cara de jaca tá me assistindo aqui, quero mandar um beijo pra você, cara de jaca. E fazer churrasco dia 27, tá bom? Um beijo Sil, um beijo BH, um beijo Sobral, se o Júnior estiver assistindo. Um beijo pra Florianópolis, um beijo pra São Paulo. Deus abençoe todo mundo, amo vocês.